O americano John Rodgerson mora no Brasil há 15 anos e há 5 comanda uma das maiores companhias aéreas do país, a Azul, a empresa que teve a maior alta no primeiro semestre de 2023 na Bolsa Brasileira. John se diz apaixonado pelo Brasil e enfatiza alguns lugares preferidos por aqui, como as Cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha e as festas juninas do Nordeste. Eu estou com John Rodger, meu convidado de hoje no Show Business, presidente da Azul. Muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios da Jovem Pan. John, não posso deixar de começar esse papo, que deve ser muito provavelmente a pergunta que você mais escuta nas ruas. Quando, afinal, o preço da passagem aérea vai baixar no Brasil? Se você me fala quando o dólar vai baixar e o preço do combustível, eu acho que o povo está um pouco chateado com o preço da passagem neste momento, mas tem que entender que o preço do combustível mais do que dobrou antes da pandemia de onde está hoje. Também o nosso câmbio desvalorizou, e isso é mais do que metade do nosso custo. Então, eu acho que o preço da passagem onde está agora é uma coisa boa por causa da demanda do Brasil está forte, né? As empresas aéreas passarem por uma crise total, onde nós tivemos 18 meses sem receita, quase quebramos todo mundo, né? Então, outros países derem subsídio para salvar as empresas aéreas, mas eu acho que pouco a pouco os preços vão começar a cair, porque mais oferta está indo para o mercado. Então, assim que mais aeronaves cheguem e o preço do combustível cai um pouco, eu acho que os preços vão começar a cair. Eu faço essa pergunta porque eu escuto também, sabe? Tem determinados trechos no Brasil, voo doméstico, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, que você tem companhias aéreas que oferece a R$3.000, R$4.000 o ida e volta, entendeu? Então, eu escuto com certa frequência essa demanda, assim, nossa, mas a passagem aérea doméstica está cara, às vezes mais cara do que um voo internacional, né? Por isso essa... Bruno, você tem razão, né? Então, a Azul entrou em Congonhas agora. Imagina se nós não entrássemos em Congonhas, o que seria o preço da passagem, né? Então, eu acho que ter mais concorrência nesses aeroportos, onde o preço está mais alto no país, em aeroportos que são restritas, que não têm habilidade para crescer mais. Então, a gente lutou por quase 15 anos para entrar com força em Congonhas e mais oferta vai ter a passagem cair. O que é um bom voo para você, John? Um bom voo? O que ele precisa ter no voo para ser um bom voo? Eu acho que, para mim, um bom voo é o cliente que sai feliz. Nós temos uma meta dentro da Azul, que é, eu quero que o voo seja o melhor da sua vida, eu quero que nosso tripulante fale que é o melhor emprego da vida dele, né? Então, porque o cliente feliz, o cliente interno feliz, o cliente externo feliz, a gente vai ter uma empresa que vai prosperar por anos. Então, um bom voo é um voo que sai no horário, né? Chega no horário e todo mundo chega feliz, já com a alimentação, porque tem snacks à vontade, tem Wi-Fi a bordo, tem televisão, pode assistir ao Show Business. Você sabe que nós estamos aqui falando, alguém está a 40 mil pés assistindo a gente agora. É verdade. Então, isso é uma coisa bacana. Então, olha a tecnologia que nós temos hoje em dia. Então, mas eu acho que o Brasil finalmente está conectado. Muitas cidades desse país nunca foram tão conectadas como estão conectadas hoje, né? Tem Azul voa para 100 cidades que ninguém voa. Imagina um país sem Azul. Ia ter 100 cidades sem serviço aéreo, 100 cidades onde o Mercado Livre e a Amazon não podia mandar pacote. Então, Você fala isso porque vocês têm parceria com essas duas grandes empresas aí de comércio eletrônico, que vocês fazem as entregas de milhões de pacotes diários por dia, né? Isso. Como que você acha que um pacote chega em Sorriso em 24 horas? Né, na Alta Floresta, né? E através de uma empresa de logística que é da Azul, né? Nós temos os passageiros acima e nós temos pacote embaixo da aeronave. Então, tudo isso funciona, né? A gente fala muito das vacinas durante a Covid, né? Como que as vacinas chegaram em todos os cantos do Brasil? Foi através das aeronaves da Azul. Então, isso faz uma grande diferença. A importância da aviação para um país continental é fundamental. Você falou de vacina. E eu lembrei imediatamente você como presidente de uma companhia aérea. Qual que foi a sua reação quando você viu a primeira notícia da pandemia e, evidentemente, você viu o seu negócio também, porque você imediatamente soube que os aeroportos do mundo inteiro ficariam fechados
com as aeronaves no chão. Qual que foi a sua reação? Cara, eu fui para o aeroporto porque a gente tinha 1000 voos por dia e caiu para quase nada. Eu vi todas as aeronaves estacionadas. Eu levei minha família. Eu comecei a chorar, né, para ver aquilo, porque depois eu pensei, minha responsabilidade. Não é o negócio, não é o valor na bolsa. Eu tenho 14 mil famílias que dependem nesta empresa, diretos. E quase 50 mil pessoas que dependem da Azul para ter plano de saúde, para ter previdência, para ter alimentação na mesa. Eu vi um peso de responsabilidade brutal acima dos meus ombros, né? E como nós íamos salvar uma empresa que num dia nossa receita não caiu para zero, foi negativo, porque as pessoas que estavam para viajar em junho, julho de 2020 estavam ligando, eu quero meu dinheiro de volta. O país literalmente parou. Não podia pousar em algumas cidades do país. Então, eu senti naquele momento o peso da responsabilidade acima dos meus ombros. Você chegou em 2008 no Brasil, né? 2008 era um outro Brasil. Como é que foi a sua chegada no Brasil? Porque você tem sotaque, evidentemente, norte-americano até hoje. Como é que foi a sua chegada no país e como é que você vê o Brasil de hoje, já que você está há 15 anos aqui? Sabe, eu cheguei aqui em Brasil, Bruno, o real era 1,58, o preço de combustível mais ou menos barato e tudo dando certo. O PIB 7% ao ano, então foi um outro Brasil, mas eu vi uma oportunidade. Eu vi um país onde nós podíamos criar uma empresa como a Azul. Eu tive a visão que nós podíamos criar algo muito grande, mas também eu vi os brasileiros não acreditando tanto em seu próprio país. Este país é um gigante, né? Este país dá alimentação para o mundo inteiro. Este país produz a Embraer, que manda aeronaves para todos os cantos do mundo. Um país que o brasileiro tem o potencial enorme para fazer qualquer coisa. Então, eu achei que eu ia ficar aqui 2, 3 anos. Eu estou no meu 15º ano agora, eu tenho um filho brasileiro e não tenho intenção para sair. Não, porque eu acho que a oportunidade que o Brasil tem aqui para frente é muito maior. Eu vi muitas mudanças aqui em Brasil nos últimos anos. Alguns pelo mal, alguns pelo bem, mas eu estou vendo que tem muito mais oportunidade. A juventude do Brasil agora pode fazer muito mais coisas, né? Então tem programadores em Recife, né, que estão trabalhando, ganhando em dólar, morando em Pernambuco, né? Eu vi um país muito mais conectado. No passado, todo mundo teve que vir para São Paulo para ter uma oportunidade. Tem oportunidade em todos os cantos do Brasil neste momento. Então, tenho muito orgulho de ser uma filho adoptado do Brasil. Você começou, a sua trajetória é muito interessante também, porque você começou nos Estados Unidos trabalhando na IBM, uma empresa gigante de tecnologia, e você mandou um e-mail para o fundador da JetBlue, né, a companhia aérea. Como é que foi esse início aí seu? E você recebeu uma negativa dele logo no começo? Como é que foi essa abordagem inicial? O Bruno, primeiro você tem que ser louco para trocar tecnologia para aviação. Então eu era meio doente para dizer que eu quero trabalhar na aviação. Mas sabe que eu vi uma entrevista do David Neeleman que falou a maneira de tratar seu pessoal. Uma maneira humana. Eu falei, cara, eu quero isso. Eu mandei, fiz uma entrevista e foi negado. Então não recebi uma oportunidade para trabalhar, mas eu não desisti. Então, 1 ano depois, eu falei, eu vou tentar de novo. Vou me aplicar de novo, eu aprendi algumas coisas. Eu quero que ele entenda a paixão que eu tenho pelo negócio. E agora nós somos sócios, né? Então a gente está trabalhando juntos há mais de 20 anos. Pelo negócio você diz o quê? Porque a aviação você conhecia pouco, né? Ou nada. Sabe o negócio que você diz é a questão humana? Sabe que eu acho que quando você vem sua carreira, você quer fazer algo que vai mudar o mundo. Né, que vai fazer um impacto na vida de outras pessoas. Eu vi o David Neeleman falar alguma vez, ele falou, puxa, se minha empresa foi tirada da terra, alguém ia se importar? E se a resposta é não, pula fora. Né? E eu vejo agora a Azul, se a Azul fosse tirada da terra,
quantos mil empregos não iam existir, quantas pessoas não iam ter conectividade, quantos pacotes da Amazon e Mercado Livre não iam chegar. Então você tem que ter uma coisa de impacto. O ano passado nós promovemos dentro da Azul 2.000 pessoas. Receberam um grande aumento salarial porque foram promovidos. Então você tem que ter paixão por seu negócio. Então eu acho que isso é uma grande diferença. A gente tem uma empresa que trabalha por valores, né? Então em vez de regrinhas, né? Normalmente a pessoa tem esta regrinha, você tem que fazer isso. Esquece a regrinha, né? Você tem que ter valores e trata o ser humano diferenciado. Eu acho que esta é a grande diferença entre a Azul e as demais empresas. Agora, o setor da aviação, você mesmo falou que é um maluco de ter largado uma empresa de tecnologia naquele ano em que tecnologia não era não estava tão em evidência como é hoje, por exemplo, que está muito maior até, e foi para a aviação, que é um setor conhecido pelos problemas que todo mundo conhece, né? Os problemas que o setor de aviação que depende do querosene da aviação, depende da moeda, do câmbio, depende da demanda, depende da economia de um país, né? O que fez você se apaixonar por esse setor? Sabe que porque é uma empresa de pessoas. Né? Então, você tem tanta coisa fora do seu controle, mas você controla o seu pessoal. Então, eu falo que nós não somos uma empresa de aviação, nós somos uma empresa de gente, somos uma empresa de pessoas. Isso foi muito testado durante a pandemia, quando a empresa inteira se reuniu para salvar a própria empresa. Sabendo que nós não íamos receber nada do governo, a gente falou, puxa, nós temos que salvar nós mesmos, né? Então, era o contato humano entre todo mundo. Então, a gente estava recebendo ligações dos nossos clientes e, de repente, a liderança da empresa estava ligando para todos os nossos tripulantes. Você está bem? Está com Covid? Como vai sua mãe? Então a gente gastou 2 meses só cuidando das pessoas. Qual foi a história mais extraordinária e que mais te surpreendeu dentro de um voo? Sabe, Bruno, eu sempre penso, o cara novo, tripulante que vem na Azul, eu conto uma história que aconteceu num voo nossa, né? Nós tivemos um voo indo para Orlando, né? Um dos nossos primeiros voos para Orlando, e nós tivemos um cliente, uma menina de 6 anos que perdeu a primeira dentinha dela, chorando pra caramba, não achava dentinha, né? Até o comissário nosso chegou ao lado dela e falou, não se preocupe, o faro de dente vai entrar no voo. Mas como assim? Não, o comandante vai abrir a janela, o faro de dente vai entrar, mas isso só vai acontecer se você dormir. Os pais agradeceram pra caramba e a história podia ter acabado naquele momento, Bruno, mas não. Este comissário escreveu uma carta no mão do faro de dente para esta menina. Eu pergunto para você, você acha que esta família vai voar da laranja e vermelha a próxima vez que eles vão para Orlando? Nem pensar! Então, nosso comissário captou esta família para a vida, porque pensou no ser humano, né? Os pais ficaram felizes, a menina ficou feliz, e eu não posso treinar isso, mas eu posso inspirar isso. E eu quero que Então, isso é coisa da regrinha. Se eu tenho regrinha, eu quero que você seja faro de dente. Nunca vai acontecer assim. Então, tem que ser espontânea. O ser humano tem que ser natural. Isso que eu ia perguntar para você. Na verdade, você já respondeu. Como treinar para atender bem a pessoa, o ser humano? Eu acho que você não treina. Você primeiro trata o ser humano bem. Então, quando eu viajo, eu ajudo para servir snacks. Eu ajudo a tirar o lixo da aeronave. Mas eu também, como líder, tenho que ouvir o que nosso pessoal está dizendo. Então, cada semana, tenho um almoço com pelo menos 15 pessoas da linha frente que vêm para me contar o que está acontecendo, as coisas boas e a coisa ruim. E como nós podemos melhorar? Porque esta cria confiança entre a diretoria e a ponta. Isso é uma coisa que eu percebo, assim, eu conheço você já há algum tempo, que você é daqueles CEOs participativos, você gosta de estar ali no front mesmo. Isso é uma coisa sua ou você vê isso como uma característica fundamental de um CEO? Eu acho que se você não faz isso como um líder, você não é um líder, você é um gerente. Um líder inspira, o líder fica ao lado, o líder ouve as dores e o líder quer entender. Eu fui tocado muito forte um dia quando um comandante da Azul falou para mim, você não veja Azul de verdade. Eu falei, como assim? Ele falou, você só veja Azul com maquiagem. Porque John está chegando no aeroporto, John está chegando, então o finger sempre encosta, a aeronave sempre limpa, sempre tem Wi-Fi, sempre tudo certo. Ele falou, cara, você tem que entender as dores. Às vezes o Wi-Fi não funciona, às vezes atrasa, às vezes isso. Então, eu sou
posso entender isso se eu falo com os clientes e falo com os clientes internos, né? Nossos tripulantes, o que nós chamamos. Então, tem que ouvir o que está acontecendo. Agora, eu falei da cena mais surpreendente que você vivenciou, que foi da fada do dente, né? Agora, qual foi o maior perrengue que você já vivenciou num voo? O Bruno, você tem que me ajudar porque eu não conheço essa palavra. Não, mas peraí, você é um bom marqueteiro cara, também. eu estou 15 anos, eu não conheço essa palavra, então tem que traduzir para mudar. Não, uma situação que você... Uma situação ruim de um voo, alguma coisa. Você já falou, por exemplo, do Wi-Fi que não funciona. Claro, são operações aí... que acontece no dia a dia, né? Você está dentro do estúdio, às vezes a luz pode apagar e tal, mas você dentro de um voo, uma situação muito ruim que aconteceu, além das turbulências. Eu tenho o pior que você pode imaginar. Eu estava indo um voo para Portugal, né, para receber nossa primeira aeronave do Airbus, então a gente decolou. Eu anuncio que eu estou a bordo, eu falo com todos os clientes. Depois eu sentei o meu assento, e o comissário me fala, tem problema. Eu falei, qual é o problema? Eu já mostrei a cada. Falei, não, o aeronave tem problema, então a gente tem que alternar. Eu falei, tá bom, mas a gente vai alternar onde? Vai alternar para Recife, vai trocar a aeronave e tudo. Depois eu anunciei. Pessoal, não se preocupe, esta aeronave tem problema técnico, vamos pousar logo, e depois vamos ter outra aeronave que vai chegar, resgatar a gente e tudo. Depois o comandante falou, não, a gente não vai pousar no Recife, não, a gente vai voltar para Viracopos. Eu falei, e aquela tensão, né? Vida, todo mundo sabe que eu estou a bordo, eu falei para todo mundo, os gritos e tudo. Pessoal, desculpa, e nós tivemos, Bruno, 8 horas do voo, Campinas para Campinas. Então, quando os clientes queriam me bater quando chegou. O pior é que o comissário a bordo da aeronave que estava comigo falou, quando pousamos, obrigado por voar como Azul hoje. Não esqueça de apontar no seu programa. Eu falei, não pode dizer isso, está louca, né? Então, mas eu estava lá no momento mais estressante, né? E isso acontece. Acontece comigo a bordo, acontece com qualquer um. E sabe que eu acho que os clientes ficarem felizes que eu não escondi deles. Eu fiquei lá. Eu fui transparente. Eu fiquei lá na porta quando 300 pessoas saírem, né? Eu tive que apanhar e eu senti como é para nossa linha à frente. Para você estar ali no... com certeza. Então, mas, de novo, com 1000 voos por dia, sempre vai ter problema. Mas sabe uma coisa? O cliente quer ser ouvido. E muitas vezes, né, o cliente, eu ligo para clientes toda semana que reclamem, chegam até mim as coisas mais picantes. E sabe o que acontece? O cliente fala, eu adoro a marca Azul, eu adoro vocês, mas vocês erraram. Agora, como é que você faz? Porque tem muita gente que tem medo de andar de avião. Como é que faz para essa pessoa perder um pouquinho ou todo o medo do avião? E também outra coisa, como é que você convence uma pessoa que o avião é o veículo mais seguro do mundo? Porque essas pessoas que têm medo de voar já andaram no marginal também. Então é muito mais seguro voar no aeronave, é a coisa mais segura que você pode fazer. Se você veja, Bruno... É mesmo, John? Porque eu já li e já ouvi muito essa frase, mas agora eu estou diante de um presidente de uma companhia aérea, quero saber se é mesmo. Bruno, nós treinamos por tudo. Nós temos uma faculdade, uma universidade que fica em Campinas, nós temos 5 simuladores do voo, cada simulador do voo custa 15 milhões de dólares e eles praticam tudo, tira motor, faz isso, puxa fogo a bordo, eles treinam por tudo. E aviação é uma coisa, quando você fala de segurança, é uma coisa mundial. Alguma coisa acontece nos Estados Unidos hoje, eu já estou sabendo para melhorar nosso treinamento. Então a gente trabalha como indústria para melhorar a segurança. Então isso é uma coisa que sempre vai ter pessoas com medo. Mas, gente, eu vivo dentro da aeronave, é super seguro, né? Então, e olha, é uma coisa que se você tem medo de voar, você está perdendo tanta oportunidade para ver as belezas deste mundo, né? Aqui dentro do Brasil ou fora. Olha, tem uma coisa que a gente tem falado muito, eu mesmo tenho falado bastante, visto que tem uma certa expectativa no ar com os eVTOLs, que são as aeronaves
de pouso e decolagem vertical, também chamados de carros voadores, também chamado de carro dos Jetsons, e se tiver tudo regulamentado, pode chegar no Brasil em 2026. E a Embraer, você elogiou aí a Embraer, tem que ser elogiada. Tem a IVE, né, que é uma empresa dela que é uma das maiores desenvolvedoras do mundo, tá? Inclusive listada na Bolsa de Nova York. O que você acha do eVTOL? Você acha que esse novo veículo, que vai estar sim nas cidades mundiais, vai pegar? Com certeza vai. Eu não sei se vai ser 26 ou depois, mas vai pegar. A oportunidade é enorme, né? Pessoas querem se conectar. É engraçado, todo mundo achava, depois da pandemia, pessoas vão viajar menos. O oposto aconteceu. Olha o que aconteceu na Europa, Estados Unidos, Brasil, todo mundo quer se conectar. Então, para entender o produto eVTOL, só tem que tentar ir para Santos no fim da semana. Ou para qualquer parte do litoral, né? Ou para cruzar a cidade, né? Ir para Alphaville, para Paulista, ou para qualquer lugar, né? Então, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. O mais precioso que Mas tem. você acha que é por conta disso que o eVTOL vai pegar? Com certeza. Quando eu falo pegar, evidentemente, é se popularizar. Cara, o São Paulo é a cidade que usa mais helicóptero do mundo. O Rio está no top 5 do mundo, né? Então isso e histórico do helicóptero não é boa. Né? Tem um monte de... Todo mundo diz, eu conheço o fulano do tal que caiu, conheço isso. E o eVTOL é 100 vezes mais seguro do que um helicóptero. Então imagina, né? E muito mais barato. Então, puxa, hoje o helicóptero é só para luxo, né? Mas se nós podemos ter pessoas transportando, né, com custo elétrico muito mais baixo, então eu acho que vai pegar muito forte. Olha só, há mais de um ano você virou quase um assunto nacional porque você quis comprar a sua rival, a Latam. E que existia realmente uma troca de farpas ali, uma guerra entre você, o presidente da Latam, o presidente da Latam falando que a sua proposta não era boa o suficiente, você falando que a Latam não vale o que ela diz que vale. O que deu dessa história, hein? Ela me ama. Então... O presidente da Latam te ama. Ele me ama, somos amigos. Então, na verdade, Bruno, quando você está no meio da pandemia, você não sabe o que vai acontecer e você veja eles entrarem em repressão judicial. Então a gente, puxa, talvez a maior força é juntar. Então nós estamos numa situação melhor porque nós não estamos em repressão judicial. Então a gente tentou, mas chegou num preço que ficou caro demais, então não faz sentido. Mas, cara, quando você tem que olhar todas as suas opções. Como empresário, como executivo, tem que olhar todas as opções. Não é que Latam é mal, Azul é bom, nada assim. É que, puxa, eu vi isso acontecer no mundo inteiro, né? Estados Unidos se juntou um monte de empresa aérea. Então, e Brasil tem um monte de oportunidade. Então, eu acho que foi um momento, puxa, você tem que tentar. E se ia ter dado certo, eu acho que ia ter sido um grande negócio por todo mundo. E eu acho que os credores e tudo ia ter ganhando mais. Mas não aconteceu. Bom, então, mas tem um ponto agora. Se você realmente comprasse, você, a empresa comprasse a Latam, não ia ficar concentrado o setor aéreo brasileiro? Porque imagina, duas empresas gigantescas, como Latam e Azul. O Bruno, não aconteceu, então não vou defender muito um tese nesse sentido, mas o que eu dizia é que o que o país quer é empresas fortes. Né? Quem já viu o Varig quebrar, o Webjet quebrar, todo mundo quebrar, voo da galinha de um monte de empresa aqui, né? Ninguém reclama da American Airlines nos Estados Unidos. Ninguém que mora em Dallas, eles têm muito orgulho de ter uma empresa aérea muito forte. Uma empresa aérea daquele tamanho tem um custo de capital menor, compra aeronave mais barato dos fabricantes e tudo. Então, e o que aconteceu nos Estados Unidos, depois das megas fusões nos Estados Unidos, o mercado é muito maior hoje do que era quando tinha 7 tentando se matar uns aos outros, né? Porque se juntarem as forças e começarem a ter economias de escala. Então, esta era a minha tese naquela época e de novo, o mundo era diferente, Bruno, né? Nós estamos no meio de uma pandemia e ninguém sabia o que ia ser pós-pandemia.
Vamos falar de Brasil porque você é realmente um entusiasta do Brasil. Todas as nossas conversas se fala de uma viagem que você fez no Brasil, viagens às vezes em destinos que às vezes a gente não foi, por exemplo. Cataratas do Iguaçu eu fui quando era criança, mas não vou há mais de 20 anos realmente. Esse amor pelo Brasil vem porque realmente foi paixão à primeira vista? O que foi? Sabe que é um país que é tão novo, né? Se você vai para Noronha, Bruno, seus pés vão ser os únicos que pisam naquela praia naquele dia. Eu fui para Porto de Galinhas faz 3 semanas, né? Eu fui para o interior do Amazonas com meus irmãos e meu pai. Eu levei meu pai dos Estados Unidos para conhecer as belezas do Amazonas, né? Então a gente dormiu naquele hotel nas árvores e coisas assim. E eu tenho falado, Bruno, desculpa se isso seja forte, mas é uma vergonha os brasileiros que conhecem toda a Europa, mas não conhecem a Amazonas. É uma vergonha se você conhece Paris e levou seus filhos para Disney 5 vezes, mas nunca levou seu filho para conhecer as belezas do Brasil. É uma vergonha, né? Então nós temos que amar mais o Brasil e fazer mais trânsito aqui dentro, né? Então, esta maneira para desenvolver. É verdade que falta infraestrutura, falta hotel bom, falta isso, mas como é que vamos mudar isso? A única maneira para mudar é se o brasileiro começa a amar seu próprio país mais e conhecer as belezas. Cara, os melhores viagens que eu já fiz na vida foi dentro do Brasil. É mesmo? Foi dentro do Brasil. Quais foram os lugares? Cara, vai para Gramado, em Rio Grande do Sul. Cara, você fica apaixonado. E você vai lá durante o Natal, você vai durante o inverno. Independente, né? Você vai para Porto de Galinhas, vai para Alagoas, né? Muito governador vai ficar bravo comigo, porque tem tanta beleza, exatamente. Né? Então, cara, eu fui para Cuiabá uma vez e foi 4 horas para o sul, no meio do Pantanal. Cara, tem cidade bonito. A cidade, o nome, já é bastante que você quer conhecer. Então, e pessoas voam para Maldivas sem saber que tem Noronha. Sim. Pessoas vão para Caribe sem saber que você tem tanta beleza dentro do Brasil. Floripa é bacana. Vai para Floripa e as ondas, você pode ver baleia aqui dentro do Brasil. Você pode ver macaco, onça, baleia. Qual outro país do mundo que tem tudo isso? Mas em resumo, como é que você define o brasileiro vivendo há 15 anos aqui, tendo um filho brasileiro, embora sua esposa seja americana, você tem outros 2 filhos americanos. Como é que você define o brasileiro? Eu acho que o brasileiro é um povo muito divertido, muito alegre, uma pessoa que ama outras pessoas, né? Então, o abraço que tem aqui é engraçado. Eu vou para os Estados Unidos, eu fico abraçando, beijando todo mundo. Não faz isso, né? Eu falei, então, acho que a cultura brasileira é uma cultura de diversão, uma cultura, e eu acho que tem tanto potencial aqui, mas a gente tem que mudar nossa mente e tem que acreditar. Às vezes o brasileiro pensa, não posso porque é Brasil, Brasil não dá certo, então tem um pouco daquela vira-lata, né? Então, mas puxa, gente, o potencial é enorme. É um país que alimenta o mundo, o país que fabrica. A aviação começou neste país. E hoje a gente voa menos do que México, Colômbia, Chile. Não pode ser. John Rodgerson, mais brasileiro do que muitos brasileiros. Quero te agradecer pela presença aqui no Show Business. Sempre muito bom o papo com você. Obrigado, viu? Muito obrigado, Bruno, pela oportunidade.